Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa do Reinaldo Azevedo. Como todos os dias, de segunda a sexta-feira, começando à 13h, geralmente com Rafael Campos, férias muito merecidas. Eu ficarei no lugar do Rafa durante essas 2 semaninhas. E claro, Rafael Campos e principalmente Reinaldo Azevedo, a quem eu já dou meu boa tarde. Reinaldo, muito boa tarde, é sempre um prazer estar aqui. Boa tarde, Natália. Prazer meu, nosso aqui. Vamos ter 15 dias gloriosos aí pela frente. Muito obrigado, mais uma vez, colaborar com a gente. Perfeito. Vamos lá então, Reinaldo. No sábado veio a público uma segunda carta de apoio de Jair Bolsonaro ao Flávio Bolsonaro. Uma alusão às dissensões com a Michelle, o ex-presidente diz ser necessário deixar de lado as possíveis divergências e que o filho é a melhor opção para tirar o PT do poder. Bolsonaro referiu-se a Flávio nos seguintes termos, abre aspas, meu pré-candidato e meu porta-voz, no qual confio para resgatar o Brasil e nos conduzir para a paz e a prosperidade. Fecha aspas. Reinaldo, foi uma carta em defesa de Flávio ou mais um recado para Michelle Bolsonaro? Pois é, né? Eu te diria as duas coisas. Enfim, obviamente uma carta em defesa do Flávio, mais uma, né? E você só faz uma carta quando você acha que o apoio não está tão seguro assim. Mas também é um recado a Michelle Bolsonaro, claro. O que não deixa de ser curioso, né, Natália? Porque, como eu brinquei no texto no Metrópolis, é um recado à cuidadora, né? Porque a Michelle foi convertida em cuidadora do Flávio, do Bolsonaro. Parece que o ambiente doméstico não é lá grande coisa, né? E aí, então, o filho precisa recorrer mais uma vez ao pai para ver a sua candidatura de algum modo amparada, porque é evidente que ela está em crise. E aí tem uma coisa curiosa, porque quando o Bolsonaro fala para quem? O Bolsonaro fala mais para o núcleo duro do bolsonarismo. Aqueles eleitores que eles estão buscando, que é o eleitor, como andam dizendo por aí, nesse termo idiota, o eleitor não polarizado, mas vá lá, aquele que não é o bolsonarista raiz, bom, esse não precisa ter um endosso do Jair Bolsonaro. Né? Quem precisa do endosso do Jair Bolsonaro é o núcleo duro do bolsonarismo. Mas há uma dúvida razoável se o Flávio tem condições de levar adiante essa missão. Observe, quando você tem uma figura forte como é a figura de Bolsonaro junto ao eleitorado, e aí não é uma questão de gosto, é uma questão de fato, né? Quando o candidato é o filho, e quando o pai tem de sair em socorro do filho, não tem como isso não parecer uma demonstração de fraqueza e não de fortaleza. Né? Mas Bolsonaro diz, saudoso do contato com o povo ao qual devo lealdade, então é como se dissesse, o candidato sou eu, o candidato não é o Flávio. E depois nós vamos ver, o Valdemar reafirma isso. Então eu tenho minhas dúvidas, e acho que não só eu, se isso realmente fortalece, se isso torna a candidatura do Flávio mais firme. Acho que não, né? Porque só precisa de uma manifestação como essa quem, afinal de contas, não tem força sozinho para fazer. Né? Eu até fiz uma alusão no meu artigo, num dos artigos que eu escrevi ontem. Como vocês viram, caiu aqui um troço. Eu até fiz uma alusão no artigo que escrevi ontem, a carta que o Kafka escreveu para o pai dele, né? O filho costuma escrever carta ao pai, não o contrário. Né? E nessa carta que o Kafka escreve, ele diz assim para o pai dele, com que ele tinha uma péssima relação, né?
Você me transformou numa minhoca, né? Você pisou e a metade da minhoca que sobreviveu sou eu, né? O Flávio é um pouco a metade da minhoca, né? Que sobrevive na vida política em razão do pai. Porque o pai, ao mesmo tempo que faz as candidaturas, ele também esmaga as individualidades. Né? Nós estamos diante de um fenômeno, se assim se pode chamar, único na política, desse modo. O filhotismo na política brasileira é uma tradição, isso nós sabemos. Né? Famílias fazem candidatos, o pai é candidato, o filho é candidato, o pai está na política, o filho entra na política, e assim as coisas vão se dando. Isso a gente sabe. Agora, na ponta da disputa, na presidência da República, isso realmente é inédito dessa maneira. Né? Você tem um candidato que não tem os próprios votos e que segue não tendo os próprios votos mesmo até a reta final da disputa. Né? E aí o Flávio precisa desse socorro, até porque ele resolveu abrir uma dissensão com a Michele Bolsonaro, achando que ele não tinha nada a perder. Eles plantaram isso na imprensa o tempo todo. Não, esse negócio da Michele não tem a menor importância, não teve impacto nenhum. E agora eles estão vendo que tem. Até porque ela ainda não recuou. Eu tenho visto algumas análises na linha, isso tudo é um arranjo interno do bolsonarismo, é uma combinação. Não é. Se vai haver a Pax ainda, se ela vai ser celebrada, aí não sei, né? Não tenho como prever isso, não sei que tipo de entendimento. O que eu sei é o seguinte, uma carta do Bolsonaro que desautoriza a mulher, porque uma coisa é ele falar, Flávio é meu candidato, e disso nós sabemos. Outra coisa é ele dizer, ele é meu porta-voz. Quando ele diz ele é meu porta-voz, ele está dizendo, Michele não é meu porta-voz. Aquele papo de meu galego não existe. Né? Então, enfim, as coisas seguem com a carta um pouco mais confusas ali para eles do que estava antes.